Amados irmãos, olha, recebam todos a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou diretamente com você, ligado aqui em mais uma série de mensagens. Hoje é um domingo, feriado, e eu parei esse momento para trazer uma palavra de reflexão, uma palavra de alerta para a sua vida, para a nossa vida. Eu não estou aqui com a Bíblia na mão, mas o que eu tenho para trazer para você é um alerta da parte do Senhor nosso Deus. Eu gostaria que você ficasse ligado ao que Deus tem para falar para mim e para você nesse domingo. Eu estive meditando na passagem do filho pródigo, e na passagem do filho pródigo, conforme eu meditava, eu estava percebendo, eu estava lendo e vendo que o pai tinha dado àqueles dois filhos uma herança, podemos dizer, incalculável. Um pai que tinha muitos empregados, tinha muitos funcionários na parábola, os dois filhos eram herdeiros, mas só que um deles resolve tomar a decisão. Quando ele fala, dai-me parte da minha herança, é como se ele quisesse dizer, achar, que com a parte da sua herança, ele poderia sobreviver o resto da sua vida sozinho. Mas o que Deus está querendo nos mostrar ali, é que ninguém consegue viver longe da presença de Deus. Há muita gente hoje que bate no seu bolso e diz que a sua riqueza é o seu dinheiro. Mas o que Deus está querendo nos mostrar é que todo aquele que espera em Deus somente nessa vida, somente no seu dinheiro, na sua riqueza, nos seus bens materiais, ele é o mais miserável de todos os homens. Agora aquele jovem ele sai da sua casa levando a sua herança material. Mas quanto mais ele se afasta da sua casa, mais longe da presença de Deus ele fica. Quanto mais longe da sua casa, do seu lar, mais longe da presença de Deus ele fica. Agora, olha o que Deus está querendo nos mostrar. Muitas das vezes o homem fora da presença de Deus, ele acha que está vivendo uma vida boa. Não existe vida boa sem Jesus. Não existe vida boa sem a presença. Não existe vida boa sem a graça. Não existe vida boa sem certeza de salvação. Não existe vida boa sem o seu nome escrito no livro da vida. Agora aquele jovem vai viver dissolutamente. E conforme ele vai gastando a sua riqueza, ele vai ficando pobre. Porque na presença de Deus, a Bíblia fala que se eu buscar a presença de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Na presença do Senhor, se eu busco a presença de Deus, se eu faço a obra, se eu prego, se eu oro, se eu jejuo, se eu evangelizo, se eu estou disposto a cumprir com os compromissos com Deus, Deus vai cumprir com o seu compromisso comigo, Ele vai acrescentar. Você é dizimista? O primeiro a dar o dízimo na Bíblia foi Abraão. Abraão deu dízimo de tudo que ele tinha. Melquisedeque, que representava Cristo, sacerdote, a Bíblia fala que ele abençoou Abraão com todas as bênçãos dos céus e da terra, porque Abraão era o pai da fé, e todo aquele que é da fé é filho de Abraão, e Abraão deu dízimo pela fé, não foi por ordenança, como Malaquias capítulo 4, Deus dava uma ordenança a Israel, que se ele não te desse o dízimo, eles eram ladrão. Mas se eles dessem o dízimo de tudo,
Deus abriria a janela do céu e nem o devorador entraria na sua casa. Por amor de vós eu repreenderei o devorador. Mas quando nós damos dízimo segundo a Abraão, que é o pai da fé, as promessas se cumprem gradativamente na nossa vida. Eu quero chamar sua atenção para uma coisa chamada promessa. Aquele jovem se afastou da promessa, se afastou da casa do pai, foi para o mundo, gastou o que tinha, perdeu a riqueza, o diabo arrancou tudo dele. Na medida que o diabo arranca tudo dele, ele fica pobre. Agora ele vai pedir ajuda. E o diabo começa a fazer aquele moço a comer bolota de porcos. Todo aquele que sai da casa do Senhor, que sai da presença de Deus, que abandona a promessa, o diabo vai fazer ele comer bolotas de porcos. O desviado, a pessoa quando sai da igreja, sai dos caminhos do Senhor, volta para a velha vida, para a bebedice, para a glutonaria, para a prostituição, para os palavreados top, para o carnaval, para a cerveja, para o cigarro. Ele vai comer bolotas de porcos. Mas aquele jovem caiu em si. E quando ele cai em si, ele está entrando dentro dele o espírito de arrependimento. E o segredo está aí, irmãos. É no arrependimento. Todo aquele que confessa o seu pecado e deixa alcança misericórdia. E Deus está alertando alguém agora, alguém que está nos ouvindo. Deus está falando para você assim, sobre a necessidade de você se arrepender. Deus está convidando você ao arrependimento. Será que você não viu que desde o dia que você saiu da casa do Senhor e começou a tomar suas decisões por si mesmo, a sua vida não foi mais a mesma? As coisas não andaram como deveria de andar, a sua vida parou completamente, e agora Deus está convidando a você a cair em si. Aquele jovem viu aqui os empregados do seu pai não tinha direito à herança como ele tinha, todavia não lhe faltava nada, porque estavam obedecendo a ordem do seu pai. E ele desobedeceu a ordem do pai, tomou a decisão. E na sua decisão, sem Deus, ele come bolota de porcos. O diabo humilha, o diabo pisa. A Bíblia fala que depois de conhecer do caminho da verdade, se desviado, seria melhor que nem tivesse conhecido, do que conhecendo, se desviando do santo mandamento que lhe foi dado. E então, aí a Bíblia fala, por um certo provérbio diz, o cão volta ao seu próprio vômito. O cão volta ao seu próprio vômito, e a porca ao espojadouro de lama. Agora observe, irmão, aquele jovem cai em si, larga tudo e volta para o pai. Sabe como é que o pai estava? Esperando ele de braços abertos. É o que Deus está falando agora para alguém aqui agora. Deus está te esperando de braços abertos. Deus está te esperando você se arrepender, largar a velha vida, largar a bebedeira, largar, glória a Deus, as falsas amizades, as amizades do mundo que não te leva a nada, e se voltar para Deus que formou os céus e a terra. O Senhor está te esperando de braços abertos para botar uma aliança no seu dedo, um anel no seu dedo e dar uma festa. Esta festa que aquele pai dá, a Bíblia fala que há alegria no céu diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Então, no seu arrependimento, na vontade de voltar para a casa do Pai, Deus vai devolver tudo para você de volta. E vai te usar muito mais ainda do que Ele já te usava. Só precisa se arrepender. Só precisa dar oportunidade para que Deus faça uma festa em seu favor. O inferno não foi feito para o ser humano.
O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas a Bíblia fala que irão para o inferno os ímpios todo aquele que se esquece de Deus. Muita gente hoje perderam uma salvação. Quantos já desceram uma cova sem a salvação? Quantos abandonaram a Cristo e perderam a salvação? É tempo de reflexão, porque Jesus está voltando. Ele está preparando a sua noiva para um encontro com Ele, que é o noivo. O arrebatamento vai ser num abrir e fechar de olhos. O arrebatamento da igreja vai ser num abrir e num fechar de olhos. A Bíblia fala que no soar da última trombeta, os que estiverem vivos serão transformados. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro e encontrará com o Senhor nas nuvens do céu. Estaremos com Ele para sempre. Mas esta promessa é quem tem um coração arrependido, para quem tem compromisso com Deus, para quem quer realmente servir a Deus. Existem aqueles que estão lá, muitos que estão na casa do Senhor, que ainda estão com a casa na areia, não tem raiz. Receberam a palavra com alegria, mas não tem raiz. Vem o vento, vem as lutas, vem as provas, vem a perseguição. Eles rapidamente saem da casa do Senhor e saem da presença de Deus. Mas existe aquele que tem raiz e aquele que são como uma palmeira. O vento assopra forte, eles até ficam meio caído, abatido, desanimado, mas nunca destruído. Quando o vento passa, ele continua de pé. Sabe por quê? Porque aquele que ouve a minha palavra e guarda, diz a Bíblia, eu assemelhei o homem prudente que edificou a casa na rocha. Casa na rocha, irmão, não quer dizer que você não vai sofrer luta, não vai ter tentações, não quer dizer que não vai haver perseguições. Tentação vai vir, perseguição vai acontecer. No mundo tereis aflições, quem disse foi Jesus, mas tem de bom ânimo. Olha para a vida dos apóstolos, olha para a vida dos profetas, olha para a vida dos homens de Deus do passado. Tiago foi morto à espada, a história diz que ele foi degolado. Pedro morto de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo disse: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, só me resta agora a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele grande dia. Paulo falou assim: deixando as coisas que para trás fiquem, avançando para o que está diante de mim. O Senhor marcou esse encontro comigo e com você, para te dar um alerta, tanto para você que está desviado, como para você que está pensando em sair da igreja. Cuidado, não tome a decisão, não fique achando que porque você tem um bom emprego, um bom carro, uma boa casa, você vai ficar bem. Ninguém fica bem sem Jesus. Ninguém fica bem fora da presença de Deus. O diabo vai fazer você comer bolota de porcos se você sair da casa do Senhor. Receba esse alerta, receba esse despertamento. Desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Eu quero deixar essa palavra para você, esse alerta. Muitos estão saindo dos caminhos do Senhor, mas muitos estão voltando também, porque é tempo de arrependimento. Eu quero orar por você. Feche os olhos, curve a sua cabeça e receba esta oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aí está o teu servo, a tua serva, meu Deus, Senhor, que hoje recebe esta palavra. Eu quero entregar nas tuas mãos. Deus, desperta esse que está dormindo, desperta esse que está pensando em sair da tua presença, sair da tua casa. Muda a história, muda o tempo e traga arrependimento para os corações. Meu Deus, não deixe esta pessoa, esse homem, essa mulher desviar dos teus caminhos, desviar da tua presença. Não deixe o diabo fazer esta pessoa comer bolotas de porcos, mas faça, Senhor, com que ela crie raiz, ó Deus, para que nada venha tirar da tua presença. Muda a história
muda o tempo. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu vou encerrar essa live por aqui, mas quero convidar você, entra no nosso canal, Evangelista Sérgio Freire, série de mensagem, entra lá, pregação com o Evangelista Sérgio Freire, entre lá, nos ajude a evangelizar, dê o seu like, faça a sua inscrição, dê o seu comentário, toque no sininho lá, e compartilhe no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Instagram. Fazendo isso, você vai nos ajudar a alcançar muitas almas e pregar o Evangelho antes que chegue o arrebatamento da igreja. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo fale bem mais alto em seu coração. Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus vos abençoe.